Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que a alegria do Senhor continue reinando em nossos corações e que essa alegria nos mantenha firmes e constantes na obra do Senhor, amém? Mesmo um pouco distante, né? Mas Deus tem nos ajudado, nos confortado e nos feito ter essas oportunidades de iniciativas de mídias digitais para podermos falar sobre a Palavra de Deus, mantemos os nossos estudos, mensagens, cultos, e isso nós somos gratos ao nosso Deus. Vou notar que eu estou com uma fala um pouco fanhosa, a garganta está inflamada, mas temos certeza que vamos conseguir fazer esse vídeo aí. Hoje nós vamos falar, estudar sobre a segunda lição, falando sobre a vida de Paulo, e o tema da lição é a universalidade da obra de Cristo. E vamos estar falando sobre como a obra de Cristo ela é suficiente para toda a humanidade, universalmente falando, para todos aqueles que quiserem, entenderem e aceitarem Jesus como Salvador. Então, esteja o ser humano onde estiver, se ele entender a palavra, reconhecer-se como pecador e entregar a sua vida a Jesus, aonde ele estiver, seja ele quem for, ele com certeza receberá de Deus a salvação em Cristo Jesus. Por isso a universalidade da obra de Cristo, que ela é suficiente acima de todas as coisas. Aliás, não há uma outra maneira para a salvação. Sobre isso nós vamos falar, sobre isso que Paulo nos ensina nesse estudo através do nosso saudoso pastor Exaltino. Romanos, capítulo 1, versículo 18, nós vamos estar lendo. E diz o seguinte, Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1, 18. Também leremos Romanos 2, 12, né? Romanos 2, versículo 12, que diz, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Sabemos que o tempo da lei durou até João Batista, né? Até o início do ministério real do Senhor Jesus, e até ali então a lei prevalecia para que as pessoas pudessem ter parâmetros para entender a obra salvífica. E a partir de Jesus Cristo entramos num novo momento, que a Bíblia nos ensina a ser chamado o tempo da graça, aonde o feito de Jesus Cristo se tornou o ato suficiente para que a humanidade pudesse ser salva. Entendemos que quando Cristo morreu na cruz do Calvário e disse tudo está consumado, ele estava dando direito a toda a humanidade de, naquele momento, entregar a sua vida ao Senhor. Naquele momento, o pecado da humanidade, de um modo geral, estava sendo aniquilado, estava sendo perdoado pelo feito de Jesus na cruz do Calvário. Então, o autor traz para a gente algumas coisas bem interessantes. Ele começa dizendo que, das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho
da situação de seita judaica e transformá-lo no cristianismo, religião universal. O mérito é sempre de Deus, que o chamou desde o ventre. A gente vê isso lá em Gálatas 1,15, que na sua soberania poderia ter chamado qualquer outra pessoa, qualquer outro. Mas Paulo não foi desobediente à visão celestial. Atos 26:19, nós vamos ver já Paulo pregando, falando sobre o amor de Cristo após a sua conversão. O caminho era uma seita religiosa, uma seita de judeus, e uma seita que vivia no tempo da lei, pregava na lei. Sabemos que eles seguiam aquilo ali à risca, sem ter olhos para outras coisas. Paulo era pertencente a essa seita. Nós vemos que Paulo ele era tão fiel, fidedigno, né, a tudo aquilo que ele aprendeu em relação ao relacionamento com Deus, que ele fazia de tudo para manter essa questão, para levar o ensinamento que ele aprendeu, assim como nós vemos várias outras pessoas de várias outras religiões. Eu já testemunhei para os irmãos sobre o meu pai, que era espírita, fazendo aquilo que ele acha correto, em nome de Deus. E enquanto não houver o despertamento através da orientação do Espírito Santo, essa pessoa não tem seus olhos abertos para poder enxergar realmente o que é a obra de Cristo, como funciona, né? E o caminho era uma seita dessa, de pessoas que faziam com afinco, com veracidade, com verdade. Paulo era uma dessas pessoas. Mesmo perseguindo os cristãos, ele fazia o papel dele com excelência, por entender que aquilo era o correto diante de Deus. E nós sabemos que não era. Então foi necessário que o Espírito Santo pudesse trabalhar nessas questões da raça humana para que a gente pudesse entender a obra de salvação. No caso de Paulo, o encontro dele na estrada de Damasco, né, transformou a vida dele, o encontro dele com Jesus. E o autor diz para a gente que o homem de Tarso tornou-se o homem de Nazaré, matéria de culto no mundo inteiro. E isso é verdade, né? Um dos homens mais estudados nos seus escritos é realmente Paulo. Ele compreendeu melhor que ninguém que a obra de Jesus tinha dimensão universal para toda a humanidade. Como dissemos na lição anterior, o vinho novo sairá do odre velho. Isso é, e o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. O fato dele ter sido fariseu torna a questão mais impactante. Hoje, fariseu é sinônimo de hipocrisia, né? O pessoal costuma muito brincar aí, às vezes erroneamente, quando alguém fala algo da palavra de Deus equivocadamente ou erradamente mesmo, alguém diz isso aí é um fariseu, né? Está ensinando errado. Mas os fariseus eram pessoas que seguiam aquilo que eles compreendiam e faziam, como já disse antes, né, com afinco. Então, o fato de ele ser fariseu, segundo o autor, torna mais impactante. Fariseu é sinônimo de hipocrisia hoje, né? E até por conta do texto de Mateus, capítulo 23, que fala também da questão do dízimo, de ofertas, de como ofertar ao Senhor, como as pessoas batem tanto numa tecla e esquecem outras tão importantes. Fariseu deriva de uma palavra abstinência, né? E separação. Era o grupo mais fiel ao judaísmo, só que eram presos totalmente à Torá, a lei, né? Totalmente ali, e não deixavam aquilo de jeito nenhum. Para eles aquilo é o correto, era o correto, alguns ainda seguem assim, e eles faziam isso achando que estavam servindo a Deus com qualidade. O fariseu ele não era hipócrita de jeito nenhum,
mas alguém sério, zeloso pelo judaísmo, pelo que ele acreditava, com a mente dominada pela lei. Paulo, judeu ortodoxo, entendeu o evento Jesus como nem a própria igreja compreendeu no início. Isso é o que temos que entender. Paulo teve que ser transformado para poder entender realmente como funcionava e como iria funcionar dali para frente após a vinda de Jesus. Então eles se admiravam, né? A própria igreja se admirava, está registrado em Atos 10, 45. Os gentios também tinham direitos espirituais. Assim é que eles foram batizados. Este foi o ministério, o segredo de Deus, que Paulo compreendeu melhor que todos. E nós vemos isso lá em Efésios. Nós vamos ver isso. Efésios, capítulo 3, de 1 a 6, vai dizer para nós o seguinte: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então nós entendemos, né, a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, que naquele tempo os judeus achavam, compreendiam, que só eles tinham direito à salvação, só eles tinham direito a realmente ir para o céu. Se achavam os escolhidos. E os gentios, para eles, não estavam dentro desse direito. E Deus vem mudar essa história. Através de Paulo, Deus vem mudar a história e vem ensinar que o ato de Jesus Cristo, ele vale de forma universal. Daí o tema da lição, a universalidade da obra de Cristo. Vale para todas as pessoas que compreenderem a sua mensagem, entenderem e aceitarem a Jesus Cristo, né? Reconhecerem o que Cristo fez por eles e tê-lo como Senhor de suas vidas. Mas nem assim a questão cessou. Em Atos 15, 1, 29, as igrejas se reuniram porque alguns defendiam que os gentios que crescem em Cristo deveriam se circuncidar. E a circuncisão era um ato da lei, era um ato criado para o povo judeu e não para os demais povos. Isso era um ato de Deus para com o seu povo judeu. Algumas leis foram especificamente para eles e não caberiam aos outros povos. Só que eles queriam obrigar os gentios que se convertessem a se circuncidar. O caminho era uma seita judaica de que quem entrasse nela deveria guardar o judaísmo. Tudo dentro do judaísmo, as suas leis, suas regras. E nesta ocasião se deu a ruptura. E o evangelho deixou os limites estreitos que queriam impor. Paulo, que lutou por isso, já entendera a questão muito antes. Desde sua conversão, o Senhor dissera que ele fora escolhido para levar o evangelho aos gentios. E mais tarde, na sua vida, na sua mais dura carta, ele disse que a circuncisão como rito religioso anulava a obra de Cristo, Gálatas 5:2. Isso é, se eu hoje continuar cumprindo aquilo que a lei me determina, né, alguns rituais, alguns ritos que eles tinham, alguns costumes e determinações de Deus para o povo judeu, eu estou invalidando
a morte de Cristo no Calvário. Eu estou dizendo que isso é superior ao que Cristo fez. E nós sabemos que não existe nada superior ao ato de Jesus Cristo. Nada vai poder sobressair ou substituir o feito de Cristo na cruz do Calvário. Então, Paulo começou a mostrar isso a eles, que aquilo era uma determinação ao povo judeu e isso não mais caberia, e digo, não caberia ao povo, aos gentios, que não fossem da linha dos judeus. E Paulo então mostra isso claramente, que nós não vamos mais ficar seguindo rituais, não vamos mais ficar seguindo orientações da lei, porque a obra de Cristo superou tudo isso. Estamos num novo tempo, agora é chamado o tempo da graça. O tempo da lei, nós vamos ver mais à frente, ele vai durar até o profeta João Batista. João Batista foi o último dos profetas usados por Deus daquela forma. Dali para cá, o ser humano ganhou o direito, depois de Cristo morrer na cruz do Calvário, quando a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, né? Isso Deus deu novamente a oportunidade ao ser humano de se religar com Ele, de estar novamente ligado ao seu ser supremo, né? Ao nosso Deus, ao nosso Criador. Então, a graça é o tempo de termos a liberdade de ação, de expressão, de atitude, de serviço a Deus, de forma consciente. Não é mais necessário, né, como era antigamente, para que eu tivesse perdão dos meus pecados, eu teria que ir a um sacerdote, levar lá algumas oferendas para sacrifício, e isso era justo, determinado por Deus para o povo judeu. Então, isso tinha que ser feito. Mas após a vinda de Jesus Cristo, isso deixou de existir. Tá? A igreja não mais precisa de rituais para estar falando com Deus, para estar se direcionando a Deus. Isso nós não precisamos de um líder espiritual para nos direcionarmos a Deus, né? No caso ali, o sacerdote recebia o povo declarava os seus pecados, entregava a oferenda, tinha lá uma oferenda certa, né, para ser entregue naquela época, como rolas brancas, né, e outros animais que eram determinados, para que você pudesse ir lá e estar entregando para propiciação dos seus pecados, né? Durante muito tempo, isso continuou sendo praticado, mesmo depois da vinda de Cristo. Infelizmente, a Igreja Católica, ela continuou fazendo alguns documentos e vendendo esses documentos. Você tinha pecado, você ia lá, você confessava, eles te davam uma penitência para pagar, a escolha deles, e eles te entregavam um documento assinado pela Igreja Católica dizendo que você estava perdoado dos seus pecados em troca de um valor pago. O mais conhecido desses processos é o chamado as cartas de indulgências, que a Igreja Católica dava dizendo que você tinha sido perdoado pelos seus pecados. Na realidade, você pagava pelo perdão dos seus pecados. Muito parecido com o que se fazia antes, né? Entregava uma oferenda e você estava perdoado dos seus pecados. Só que aquilo era determinação de Deus. Após a obra de Jesus Cristo, o que a Igreja Católica fez foi ilegal. Essas indulgências não eram válidas diante de Deus. E muitas pessoas foram enganadas. Hoje ainda se tem essa questão de ir ao sacerdote lá na Igreja Católica, né? Se confessar, e aí ele pede para você rezar algumas Ave Marias, Pai Nossos, uma quantidade, algumas penitências lá, para você ser livre dos seus pecados. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz que nós fomos libertos de uma vez
E em nome de Jesus nós temos o direito de confessar os nossos pecados e pedir perdão ao nosso Deus, diretamente. Eu não preciso de padre, eu não preciso de pastor, não preciso de líder religioso nenhum. Eu tenho o direito de ir direto a Deus através de Jesus Cristo. Ok? Então, essa é a universalidade da obra de Cristo, que alcança a todos e dá esse direito ao ser humano, após a sua entrega a Jesus, de se reconciliar com Deus. Também vamos falar um pouquinho mais à frente. É bom lembrar isso porque vivemos tempos em que alguns desejam restaurar o judaísmo em nossa teologia, diz o autor para a gente aqui. Resgatando símbolos judaicos, né? Festas judaicas, a estrela de Davi, o kippá, que é aquele chapeuzinho, né, que os rabinos usam, né, na cabeça, a arca da aliança sendo reproduzida, e a gente para pensar que está tudo errado. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus em nossa vida. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Então nós não precisamos de nenhum desses produtos, nenhum desses símbolos para estarmos com a presença de Deus. Pelo contrário, o Senhor Jesus nos concedeu, Deus nos concedeu o Espírito Santo para a substituição dessa questão aí, a presença de Deus em nossas vidas através do Espírito Santo, né? Antes disso, usava-se até o óleo ungido para a representação da presença do Espírito Santo. Hoje nós não usamos mais isso foi quebrado. A obra de Cristo acabou com todas essas referências de rituais. Então nós somos livres para adorar a Deus e estarmos juntos, louvando ao nosso Deus e indo diretamente à presença dele. Explicando aqui, né, a importância dos líderes religiosos, dos pastores, né, que Deus escolhe para ajudar o seu povo, dar uma visão diferenciada a eles, uma visão direta de Deus através da sua unção, para poder encaminhar o povo. E isso é muito importante, a figura dos pastores, e Deus criou por isso. E nós sabemos que tudo que Deus cria, né, é bom. Então, a presença dos nossos pastores são benéficas em nossas vidas, quando estão eles no centro da vontade de Deus. Então nós podemos confiar neles, podemos acreditar, seguir orientações, todas elas que nós compararmos com a Bíblia e estiver batendo direitinho ali, ok? Nós somos livres para pensarmos no culto racional e irmos a Deus pessoalmente. Então são trazidos esses rituais, estão sendo trazidos de volta para os templos, né? E nós não somos judeus. Somos cristãos, não somos filhos do Sinai, e sim do Calvário. Nada temos a ver com H e sim com Sara, a referência que o autor, o pastor Exaltino, faz para a gente aí. Pois não somos filhos da Jerusalém geográfica, e sim da Jerusalém espiritual. A lei, nós somos de Jesus e ouvimos a Jesus, e não a Moisés ou a Elias. Moisés, Elias e outros líderes, grandes líderes que Deus usou, podem ser referenciais para nós. Eles podem ser referenciais, nós tiramos proveito de atitudes deles, mas nós sabemos que eles falharam também diversas vezes. Então, nosso foco é Jesus Cristo, devemos seguir a Jesus Cristo. Mas podemos tirar proveito da vida desses grandes homens de Deus, mesmo com suas falhas, para que possamos estarmos representando aqui. Agora, o que nós precisamos é termos consciência do que realmente vale hoje e o que não vale mais. Então, esses rituais não valem mais. Por isso nós não usamos óleo ungido e nada mais disso. Por não ser mais necessário, porque a obra de Cristo é suficiente para todas essas coisas. A presença do Espírito Santo conosco hoje substitui tudo isso, ok? Então nós podemos tirar referência de líderes, mas não ouvimos totalmente a eles. A lei e os profetas, como já dissemos, norma, vigoraram até João. E desde então vale o evangelho do reino.
Cantemos, eu sou de Jesus, alegria, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Somos dele e não de Moisés, ou de Elias, ou de outro qualquer. Não podemos voltar atrás, pois não somos daqueles que recuam na fé. Hebreus 10, 39. E o Evangelho é para todos. Para o apóstolo, a universalidade do Evangelho com o direito da salvação dos gentios estava predita desde o início da história da salvação, que começa lá em Abraão. Como lemos em Gálatas 3:8, e ele era o homem que iniciaria este processo na igreja. Obviamente, ele tinha consciência disso, desde sua conversão. O Senhor disse a Ananias que o recém-convertido Saulo era para ele um vaso escolhido, para levar o seu nome, o nome de Jesus, perante os gentios. Atos 9:15. Tiago, Pedro, João, líderes da igreja de origem judaica, reconheceram que Paulo era o homem destinado por Jesus para pregar o evangelho aos gentios. Ele mesmo se declarou missionário aos gentios várias vezes. Romanos, capítulo 11, capítulo 15, Gálatas, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 2. Paulo vai se declarar realmente missionário ao povo gentio, aqueles que não eram judeus. O ensino de Paulo é claro. Deus encerrou todos os homens, quer judeus, quer gentios, debaixo de pecado. Romanos 1:18, como lemos, 2:12, e também Gálatas 3:22. Para que a promessa fosse de todos. A vantagem dos judeus é que eles receberam os oráculos divinos. Romanos 3:1. Vantagem dos judeus, eles receberam, os oráculos divinos, mas também estão debaixo do pecado, como os gentios. Romanos 3, 9 a 20. Judeus e gentios são pecadores, como nos diz Romanos 3, 23, porque todos pecados destituídos estão na graça de Deus. E precisam do mesmo Salvador, Jesus, como nos diz Romanos 6, 23. No pensamento de Paulo, Deus é Salvador de todos os homens, e ele declara isso em 1 Timóteo 4:10. É desejo divino que todos os homens, e não apenas os judeus, sejam salvos. Isto é a universalidade da obra de Cristo. Ele é o Salvador possível para todos os homens. Todos podem ser salvos. Nós temos aí uma doutrina advinda do calvinismo, que diz que não, que diz que Deus faz uma escolha, e nós não acreditamos nisso, não aceitamos nisso. Para nós a salvação é para todos, embora saibamos que nem todos irão se salvar. Deus sabe quem vai e quem não vai, mas não é uma escolha determinada por ele. Fulano vai para o céu, vai ser salvo, ciclano vai para o inferno, não vai ser salvo. As pessoas fazem suas escolhas e escolhem seus caminhos. Deus dá ao ser humano isso, ok? Então isso a gente precisa deixar bem claro aqui. Então é desejo divino que todos os homens, não apenas os judeus, sejam salvos, todos que crerem em Jesus Cristo. E a gente fala da universalidade e não do universalismo, como diz o autor aqui. Dizemos Salvador possível para todos os homens, para evitar a confusão que a frase Salvador de todos os homens traz. Ele é o Salvador possível para todos os homens, mas isto não significa que todos os homens serão salvos. A doutrina que assim afirma se chama universalismo, e nisso nós não cremos. Nós não aceitamos o universalismo, que todos os homens serão salvos. Ela ensina que todos serão salvos porque a obra de Cristo na cruz redimiu os pecados de todos os homens, independentemente de qualquer coisa. Se eles crerem ou não, tanto faz. Essa é a doutrina do universalismo. Nós não acreditamos nisso. Nós pregamos e ensinamos que aqueles que entenderem a obra salvífica, reconhecerem esse pecador
e sentir a necessidade de Cristo em suas vidas, terão que declarar isso, terão que entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que com a sua boca confessarem Jesus Cristo como Senhor. Então não é assim de qualquer maneira, senão seria fácil demais, a pessoa podia viver do jeito que quisesse. E Cristo nos cobra uma postura de vida para que possamos realmente demonstrar a nossa conversão, mudança de vida, através dos nossos atos. E o primeiro ato é entregar as nossas vidas a Jesus. Muitos tentam dar esse sentido a algumas declarações de Paulo. Por isso tivemos o cuidado na frase, diz o pastor aqui, autor da nossa lição. Paulo deixou claro que não há salvação compulsória. Isso é, os homens devem querer, devem aceitá-la. 2 Coríntios 5:20 vai dizer para a gente, né, muito conhecido para os embaixadores do rei, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós exortasse. E Paulo diz, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Preste atenção nisso. Após dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo, ele diz para a gente que nós temos que fazer a nossa reconciliação com Cristo. Cristo está pronto para nós, está de braços abertos a nos receber, mas nós temos que fazer essa reconciliação. E como é que nós fazemos isso, o ser humano? Reconhecendo Jesus Cristo como Salvador. É dessa forma que nós fazemos a nossa religação com o nosso Deus, ok? E Paulo deixa claro isso, salvação não é compulsória. E ele pede que os homens aceitem a reconciliação. A salvação é para todo aquele que invocar o nome do Senhor, Romanos 10:13. Invocar é mais que recitar ou dizer o nome, é colocar-se sob o cuidado do nome. Aquele que se coloca sob o cuidado do nome, sob todo o nome será salvo. Não há salvação indiscriminada. A todos, ela vem por causa da obra de Jesus. É oferecida e deve ser aceita. Haverá salvos e não salvos no dia final, conforme ensinou Jesus, Mateus capítulo 25, 34 e capítulo 41 vai falar sobre isso também. Tendo recebido seu evangelho diretamente de Jesus, Gálatas 1, 11 e 12, Paulo não entra em contradição com ele, mas apenas ressoa que o Salvador lhe ensinou. Todos podem ser salvos porque Jesus trouxe uma salvação universal. E Paulo a proclamou ao mundo não judeu. Então é isso que nós precisamos entender, que a salvação é universal? Sim. É para todas as pessoas? Sim. Para todas as pessoas que reconhecerem e que entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus. Só não dá para a gente responder as perguntas, né? Os questionamentos dos irmãos, que é tão gostoso, a colocação, a troca de ideias e informações que nós temos como estamos aí presenciais. Mas é importante nós frisarmos isso, porque tem muita gente tentando trazer de volta coisas do tempo da lei para introduzir de volta dentro das igrejas. Temos igrejas aí reproduzindo até o Santo dos Santos para dentro de um templo, né? Um templo muito conhecido aí, que foi feito em São Paulo, e nós não concordamos com isso. O templo pode ser muito bonito, né? Voluntoso, chama muita atenção, mas o que eles estão praticando dentro desse templo não condiz com a obra de Jesus Cristo. Porque Cristo veio justamente para retirar da humanidade a necessidade de todas essas oferendas, todos esses rituais, deixando claro que o que ele fez na cruz do Calvário é o suficiente para que nós possamos entrar no reino dos céus, se reconhecermos o que ele fez por nós e tê-lo como nosso suficiente Salvador. É isso que a humanidade precisa entender. É isso que nós precisamos pregar às pessoas, simples assim, né?
como dizia um professor do seminário, feijão com arroz. Não precisa fazer coisa bonita, coisa intelectual. Precisamos agir como Jesus. Jesus pegava as coisas da atualidade, do dia a dia, para ensinar as pessoas, para que elas pudessem entender, desde o menos culto ao mais culto. Todos que estivessem iriam entender. Então, o que Cristo quer de nós é comprometimento com a sua palavra, para que essa universalidade da salvação possa chegar a todas as pessoas e todos tenham o direito de escolha. Todos têm o direito de entregar as suas vidas ao Senhor Jesus e serem salvos. Esse é o desejo do nosso Deus. Infelizmente, nós sabemos que muitos vão endurecer seus corações, muitos não vão aceitar ao Senhor Jesus, muitos acham que isso é uma história que alguém inventou, muito certinha, muito bonitinha, mas que não é verdadeira, e só o Espírito Santo para convencer essas pessoas e dar a elas o direito de entregar suas vidas a Jesus. Quantas pessoas você mesmo não conhece, meu irmão, minha irmã? Parentes, amigos, vizinhos, que são pessoas boas, pessoas honestas, pessoas sinceras, mas elas não acreditam na Bíblia. Elas não acreditam na história de Jesus Cristo e muitos não acreditam nem mesmo no próprio Deus. Ou acreditam da forma deles. Que existe um ser superior e coisa parecida, mas não no cristianismo, que é o mais importante. A pessoa de Jesus é a pessoa mais importante para nós. Não adianta eu dizer que sou de Deus, pertenço a Deus, se eu não tiver entregue minha vida a Jesus, se eu não tiver participado da obra de Cristo, eu não vou ter o direito de vida eterna. Salvação só através de Jesus Cristo. Não há nenhum outro meio. A Bíblia nos ensina que nenhum outro nome há dado, nem em cima do céu, isso é, nem anjo nenhum, prestem atenção nisso, nem o Espírito Santo, que é Deus, nem o próprio Deus Pai, foi dado como referência para a salvação. Mas pelo trabalho e obra de Cristo, pela sua entrega, pela sua humilhação, foi dado a ele a honra dessa questão da salvação. Somente através de Jesus Cristo. Eu não posso dizer entrego minha vida a Deus ou ao Espírito Santo direto, não. Eu preciso passar por Jesus Cristo, porque foi Ele que fez aquilo que era necessário, entregando a sua vida, sendo humilhado, morto na cruz do Calvário, por amor à humanidade. Então, o nosso Deus deu a Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o direito de receber as honras totais em relação à salvação. O Espírito Santo tem o papel dele de nos convencer, e dizer para nós assim, você é pecador e você precisa de Jesus Cristo para que você possa entrar no céu. Essa é a mensagem. Simples, clara, objetiva. Para pensar em agir, o autor chama a nossa atenção aqui e diz o seguinte: o Evangelho acabou com as barreiras humanas, que eram colocadas diante do povo, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores, como objeto da graça de Deus. Por isso, a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada. A gente vê isso em Efésios 2,14. Não há mérito e ninguém é melhor do que ninguém. Salvação é obra da graça. Quando lemos lá em Efésios capítulo 2, versículo de 8 a 10, que diz que a salvação é pela graça, não vem de obras, não vem de tarefa humana, senão seria muito fácil. Não existe nada que nós possamos fazer que possa nos dar direito à salvação, a não ser entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus e receber a partir desse momento a salvação por Cristo Jesus e também receber o Espírito Santo no ato da conversão,
para que nos conduza, nos oriente, seja o nosso consolador, o nosso orientador. Esse é o papel do Espírito Santo. Mas o papel de salvar está tão somente na mão de Jesus Cristo, ok? Então foi derrubada todas essas barreiras e nós vivemos um tempo da graça. Um tempo muito bom, muito gostoso, com uma liberdade maravilhosa para ser usada de acordo com o que Deus determina para cada um de nós. Não da maneira que nós quisermos. Não uma vida de libertinagem, não. Liberdade para fazer aquilo que Deus nos ensina que Ele quer que façamos. Segundo, a universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus Cristo. Efésios 2, de 8 a 9, como falamos aí, 8 a 10, né? Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. A Igreja de Jesus precisa de visão evangelística e missionária. Ninguém é salvo por ser bom, mas somente por Jesus. O destino eterno de bilhões de pessoas está nas mãos da Igreja, nas minhas e nas suas mãos. Esse é um ponto interessante. Nós estamos num período de missões, né? Mesmo não temos participado aí da campanha presencialmente na igreja, como sempre fazemos, né? Temos aquela feira maravilhosa, onde nos confraternizamos, brincamos e levantamos recursos para Deus. Já houve a orientação aí do nosso pastor, dos nossos líderes de missões, para que nós possamos entregar as nossas ofertas naturais e também aquelas que nós contribuímos no dia da feira, né, e outros eventos, transformarmos em oferta, dinheiro e colocarmos junto com a nossa oferta pessoal, ok? Então façamos isso porque esse é o nosso papel, de pregar ao mundo inteiro, também através dos nossos missionários que precisam do nosso sustento. Ponto 3, precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo e Cristo crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Há muita pregação sociológica de conceitos humanos, igrejas mais preocupadas com sua filosofia eclesiástica em fidelizar crentes do que em anunciar que só Jesus Cristo salva. Precisamos evangelizar, pregar mensagens evangelísticas, realizar séries de conferências evangelísticas, distribuir folhetos, falar de Jesus ao mundo e nunca esqueçamos que só Jesus Cristo salva. A gente lembra do saudoso profeta que existia aqui na região, na nossa região, né? Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e Baixada, de um modo geral, que passava com seu carrinho, uma Fiat 147, com essa frase: Jesus Cristo voltará. E ele cantava, né? Jesus Cristo voltará, voltará, voltará. Isso ficou marcado na mente das pessoas. Muitas pessoas chamaram aquele homem de louco. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de conversar com ele e ver que ele não tinha nada de louco. Muito inteligente, muito sábio, muito culto e que realmente dedicou a vida dele a pregar o Evangelho todos os dias através daquele simples carro e daquela vinheta que ele criou para dizer que Jesus Cristo voltará e que a humanidade precisa reconhecer isso, entender que é pecador e se colocar nas mãos de Deus e recebê-lo como Cristo Senhor, como dono de sua vida, como nosso Salvador. Amém? Queridos, que Deus nos abençoe e continuamos firmes na presença do Senhor e que a graça, né, a misericórdia do nosso Deus possa continuar sobre as nossas vidas nesse tempo aí, né, de pandemia, e que nós possamos continuar fazendo o nosso papel debaixo da orientação de Deus, debaixo da orientação do nosso pastor, Cláudio, e que possamos seguir as orientações, todas elas que forem possíveis a nós seguirmos, devemos seguir. Fazer a nossa parte e contribuirmos, né, para que esse momento acabe logo e que possamos voltar à comunhão da igreja, a nos abraçarmos e a estarmos aí servindo ao Senhor com maior intensidade. Enquanto isso,
Cuidemos de nossas famílias, aqueles que estão trabalhando, que trabalhem com cuidado. Pedimos a Deus aí pelos nossos queridos profissionais de saúde, que com certeza estão em momentos muito difíceis. Nós temos relatos de alguns amigos que trabalham nessa área, da pressão que estão tendo sobre as suas vidas, da questão psicológica, emocional, pessoal deles, em meio a toda essa dificuldade, cuidando das pessoas, correndo o risco, né, de serem contaminados, como agora relato de um companheiro nosso que é enfermeiro e o médico da equipe dele contraiu o vírus, cuidando de outros pacientes. Então oremos para que Deus tenha misericórdia de nós e que esse vírus seja realmente controlado, para que a humanidade possa voltar às suas atividades normais. Que Deus nos abençoe, um excelente domingo para cada um dos irmãos e que possamos juntos continuar adorando o nosso Deus no nosso lar, juntos nesses momentos, através das mensagens de cultos virtuais, e que possamos não perdermos a alegria que o Senhor Jesus nos concedeu através da salvação. Que Deus nos abençoe. Tenhamos uma semana abençoada. Bom dia, queridos irmãos. Hoje comemoramos uma das datas mais importantes do nosso calendário, em que é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa, em Êxodo 12, de 21 a 27, vem da palavra hebraica que significa passagem. O anjo da morte passou por cima, não entrou nas casas e preservou a vida dos filhos dos israelitas. E dentro do contexto espiritual de que Jesus fez, a Páscoa significa passagem da morte para a liberdade, passagem para uma nova vida, passagem para um novo céu, uma nova terra. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. E fazemos questão de enfatizar isso porque estamos vendo o mundo criando a sua própria Páscoa. O que estamos vendo por aí é a criação de uma Páscoa criminosamente inventada para nos desviar do significado da verdadeira Páscoa. E a invenção dessa Páscoa mundana está desviando a humanidade de ser livre da morte eterna, que é substituída pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. E assim nós temos por aí a Páscoa dos coelhos, a Páscoa dos ovos de chocolate, que na verdade nada lembram a salvação da qual Deus nos tem feito dignos. Páscoa que estão desviando nossas crianças e adultos do verdadeiro sentido da mesma, não deixando que a humanidade veja que estão perdidos e necessitados de alguém que os substitui na morte. A Páscoa que estamos vendo por aí é uma mensagem de que tudo parece estar muito bem. Ninguém com pecado a confessar, ninguém necessitando de um Salvador, mas apenas aguardando uma festa distanciada do verdadeiro cristianismo. Portanto, comemorar a Páscoa significa entender de mente, corpo e alma que no centro da experiência da ressurreição está a cruz, o sacrifício. Significa festejar a nova vida que o sacrifício redentor de Jesus nos garante. Sendo assim, quero desejar a todos uma feliz Páscoa, isto é, um feliz renascimento de Jesus em todos os dias em nosso coração. Que Ele nos cubra cada dia mais com sua imensa graça, bondade e misericórdia, e que nós estejamos com o nosso coração sempre obediente ao que Ele nos manda fazer, que Ele nos manda fazer. Isso foi extraído de um boletim de uma igreja batista. Nós agora vamos ler Lucas 24, de 4 a 6. Lucas 24, de 4 a 6, em que diz assim: aconteceu que perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Oremos. Querido eterno Deus, Deus bendito, Deus glorioso,
Deus de infinita bondade e misericórdia, gratos somos a Ti por seu grande amor por nós, por ter enviado seu Filho ao mundo para morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou e vive está dentro de cada um de nós, Senhor. Muito obrigado, nosso Deus, por todas as bênçãos recebidas. Nos dê, nosso Deus, um dia abençoado. Te pedimos para aqueles que estão enfermos, Tu possa estar visitando nesta hora, Senhor. Ser com todas as programações que ainda teremos nesse dia. Que tudo seja feito para a honra e glória de Seu nome. Com perdão dos nossos pecados, em nome pelo amor de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar o hino Rude Cruz. Se erigiu, dela o dia surgiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha
Jesus, a vergonha e a dor quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Bom dia, irmãos. Eu vou iniciar compartilhando um trecho da Palavra de Deus, que está em 1 João 4, e diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. No movimento do coqueiro que do barco o moço avistou, na beira da praia, tem coisas que na vida a gente não consegue esquecer jamais. Como alguém que morre por amar, saber da dor de Jesus me fez chorar, mas lembro ainda hoje a dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré, por me amar demais. Sentado à beira da estrada, vejo tanta gente sem viver, sem gozar a vida. São insensíveis a saber do grande ato de Jesus na cruz, que morreu por todos nós. Saber da dor de Jesus me fez chorar, mas lembro ainda hoje a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré, por me amar demais. Sofreu Jesus de Nazaré,
por me amar demais. A dor das mãos, a dor dos pés, a dor dos espinhos, sofreu Jesus de Nazaré, por me amar demais. Obrigado, Jesus. Bom dia a todos. É com muita alegria poder compartilhar com os irmãos nesta manhã uma palavra sobre os desafios da campanha de missões nacionais de 2020. Os desafios que temos pela frente, irmãos, são muitos. Alguns já conhecidos dos irmãos, né? Como o trabalho com o PEP, o Lar FF Sorém, os excluídos da sociedade, distribuição e tradução da Bíblia para outro idioma e os povos não alcançados. Além disso, temos 200 projetos em andamento, alguns aguardando recursos, né? No campo, nós temos aproximadamente 2.000 missionários, incluindo missões nacionais, mundiais e estaduais. Esses são alguns desafios que nós temos. E para alcançarmos esses desafios, irmãos, nós só temos 2 caminhos: oração e ofertas. Então nós precisamos orar ao nosso Deus e precisamos também ofertar, né? Sei que todos os irmãos fizeram o seu alvo individual, segundo o propósito do seu coração. Costumamos estipular um alvo, um valor a ser alcançado. E às vezes, irmãos, ficamos preocupados em como arrumar meios para conseguir. Ainda mais agora nos dias que nós estamos vivendo, né? Mas com a orientação do Espírito Santo, nós sempre, irmãos, conseguimos alcançar o nosso alvo. Às vezes falta pouco, mas nós sempre conseguimos com a graça de Deus. E dessa vez não vai ser diferente, porque o nosso Deus não muda. Ele sempre está do nosso lado, nos ajudando e nos orientando. Pensem comigo, estamos em quarentena e não estamos saindo, estamos comprando menos, estamos gastando menos, não estamos fazendo passeios, não estamos viajando e também a nossa cantina não está funcionando nem pela manhã e nem à noite, não é? Mas nós não estamos parados, porque a irmã Fátima tem passado gincana, nos abençoa do lado espiritualmente e também tem passado a gincana financeiramente, né? Então nós temos cumprido as nossas tarefas. Os grupos, graças a Deus, irmãos, têm trabalhado, não temos ficado parados. Deixar a igreja dentro de casa não significa que nós iríamos ficar parados, né? Nós temos orado, temos feito nossos cultos, tem assistido a nossas EBDs, nossos cultos dominicais e o nosso culto também à noite. Deus tem nos abençoado muito. Então, como já falamos, né, nós estamos gastando menos, não é? Então, nós podemos daí já aceitar que já é uma grande ajuda, não é? Para nós alcançarmos o nosso alvo, né? O nosso alvo pessoal. As dificuldades, irmãos, elas existem e elas são grandes aos nossos olhos, mas nós temos um Deus que é muito maior do que qualquer dificuldade que venha surgir no nosso caminho, né? Principalmente quando nós falamos em campanha de missões, que a nossa igreja, o nosso pastor, ele tem uma visão missionária e ele passou isso para cada um de nós. Então, até as crianças, desde pequeninos, são ensinados pelo papai, pela mamãe, a ofertarem, não é mesmo? Então, que nós possamos, irmãos, nesses dias de quarentena, aproveitar, né? Orar mais por missões, orar mesmo. Orar não só pela nossa igreja, mas orar por todas as igrejas, irmãos, que estão comprometidas com a obra missionária. Porque as igrejas, tem muitas igrejas que não estão muito comprometidas, mas oremos por essas igrejas também. Tem igrejas que estão passando dificuldades muito grandes, falta de pastor, falta de uma orientação. Então, que Deus possa, irmãos, abençoar nossa campanha, que Deus possa nos ajudar
para que nós possamos alcançar o nosso alvo de missões mundiais 2020. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Nós podemos transformar, porque Deus, quando Jesus subiu ao céu, Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. E é esse Espírito Santo, irmãos, que vai nos ajudar, mais uma vez, a alcançar o nosso alvo. Quer seja individual, quer seja da igreja, nós vamos alcançar o nosso alvo. Deus há de nos ajudar. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima com o nosso momento missionário, domingo, no culto à noite. Bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Na verdade, não é assim um saboroso bom dia por causa da presença, né, de cada um de nós, estamos distante um do outro, né? A condição presencial que também nos faz não estamos podendo, né, exercer como cada um de nós gostaríamos, né? Na verdade, eu já estou com saudade dos irmãos, porque tem um pouco de dias, né, bastante dias, na verdade, que nós já não nos encontramos, não nos vemos assim presencialmente, só virtualmente, né? Uma condição que o mundo, né, arranjou, esse arranjo nesse tempo de pandemias, né? Quando o mundo todo está fechado para a situação presencial de cada um de nós. Obrigado, pastor Cláudio, né, mais uma vez, pela confiança, né, que o irmão tem em me convidar para ser o mensageiro, trazer a mensagem do Evangelho de Cristo. Nesta manhã, o nosso agradecimento ao irmão. Convidamos, então, a todos para nos acompanhar na leitura da palavra de Deus, que se encontra em Filipenses 4, versículo do 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensais. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Nós vamos orar ao nosso Deus pedindo por tantos que estão nos ouvindo, pelos irmãos, e que Deus possa estar nos abençoando. Amado Deus, nosso Pai, nós te damos graça, nosso Deus, por esse instante que estamos lendo a Tua palavra, falando do Teu reino. Que o Senhor esteja abençoando a tantos que estão espalhados, nosso Deus, por este mundo inteiro. Servos Teus que estão passando por dificuldade,
com esta pressão da sociedade mundial, que o Senhor esteja confortando vidas, confortando famílias que estão passando por essas dificuldades. E nós, aqui no Brasil, nós aqui em Mesquita, que sejamos também alcançados pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias. Te pedimos estas bênçãos, te pedimos essas providências, Tua, nosso Deus, para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Continuando, irmãos, nós vamos falar um pouco nesta manhã sobre a ansiedade do ponto de vista espiritual. Nesse último trimestre, estudamos na escola bíblica dominical sobre a ansiedade e a depressão. Lições escrita pelo pastor Eduardo Luiz. Com certeza, ele nada sabia deste vírus que está assolando a humanidade, porque essas lições foram escritas o ano passado. Eu, por exemplo, particularmente, entendo que foi Deus, o nosso Deus, tocando no coração do pastor Eduardo Luiz para escrever para nós estas lições, pois foram 3 meses, de janeiro a março, que nós estudamos esse assunto. E ficamos balizados com esta coisa chamada ansiedade e com essa outra coisa pior ainda, que é a depressão. Nesse instante, nós vamos esquecer a depressão e falar um pouco da ansiedade, mas do ponto de vista espiritual. O texto lido convida-nos a falar deste assunto. Em Filipenses 4:6 está escrito que o significado de ansiedade é ser atraído para diversas direções. Diferentes direções, o ser humano é atraído. Nossas esperanças nos puxa para um lado e os nossos medos para outro lado. E assim surge dentro de cada um de nós uma tensão insuportável que nos deixa atemorizados, tristes e abatidos. A ansiedade também pode ser associada à angústia, que tem o sentido de estreito, aperto, coisa que estreita, coisa que aperta. Quando ficamos ansiosos, sentimos-nos apertados, dando uma sensação de estrangulamento. E com isso, vêm os sintomas físicos: dores de cabeça, dores por todo o corpo, dores por todo lado, falta de apetite, falta de sono ou sono incorreto. Esta é a situação daqueles que mergulham nesta condição de vida.
Do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída através de pensamentos que a nossa mente e do sentimento que é o coração. Essas partes atacadas levam-nos à completa derrota, leva o ser humano à completa derrota, espiritualmente falando. Para vencer a ansiedade é preciso ter mais do que boa vontade, mais do que boas intenções. O melhor remédio é a segurança que vem de Deus. O versículo 7 do texto lido: paz que vem de Deus guardará o vosso entendimento, o vosso coração, isto é, o sentimento. Quando temos segurança, a paz de Deus nos guarda e o Deus de paz nos guia. E com essa proteção, há em nós uma pura segurança. E diante desse quadro benéfico de Deus em nos cuidar, quem ficará ansioso? Difícil. Ora, veja o que está escrito em Romanos 8, do 31 ao 39. Para vencer a ansiedade, Paulo, nesse texto, apresenta 3 condições. Primeira, orar corretamente. A comunhão diante de Deus seja conhecida pela oração, pela súplica e com a ação de graça. Orar corretamente envolve esses três elementos. Na oração está os termos normais: reverência, devoção e adoração. Na súplica é uma expressão sincera a Deus das nossas necessidades. Súplica é uma expressão sincera do nosso coração, apresentando a Deus as nossas necessidades. A súplica não é uma energia carnal, mas sim um fervor espiritual. Depois da adoração e da súplica vem a ação de graça, que é a apreciação. A ação de graça, ela tem o sentido de apreciar, apreciação ao nosso Deus. E Deus gosta de ouvir os seus filhos dizer: muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado, meu Pai, por ter me ajudado, por ter me salvado. Deus gosta de ouvir isso. Conversar com Deus e apresentar a Ele todas as nossas inquietações é o primeiro passo para vencer a ansiedade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, temos um poderoso complemento espiritual nesse sentido. Segundo, pensar corretamente é o segundo medicamento para confiar em Deus e para a destruição completa da ansiedade do ponto de vista espiritual.
O versículo 8 do texto lido apresenta uma série de adjetivos de virtudes que vieram e que vêm de Deus, acompanhada de uma declaração: nisto pensais. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, está escrito: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia plenamente no Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que o pensamento incorreto gera sentimentos incorretos. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, que devemos destruir os pensamentos que se levantam contra Deus, contra o nosso Deus, e levar cativo dentro de nós todo pensamento que justifica obediência a Cristo Jesus. Devemos, então, semear um pensamento para colher uma ação. Semear a ação e colher um hábito. Semear um hábito e colher um caráter. Semear um caráter e colher um novo caminho, uma nova vida, uma nova trajetória de vida. Terceiro, vencer a ansiedade. Do ponto de vista espiritual, é necessário viver corretamente. Versículo 9. O que também aprendeste, recebeste, ouviste de mim, isto fazei. E completa Paulo, dizendo: e o Deus de paz seja convosco. Podemos considerar outras atitudes e apresentar e receber e ouvir de Deus e não de outros. Tem muita gente aprendendo, ouvindo, não dos apóstolos, não de fontes seguras, mas de fontes negativas que não constroem nem elimina o momento ansioso que vive. Por exemplo, uma coisa é aprender a palavra, outra coisa é receber e obedecer a palavra, porque não basta aprender, é mais o suficiente, é ouvir, crer e praticar, porque se isto não é feito com sinceridade de coração, com certeza não traz benefício para aqueles que se empenham. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito, que o viver importante e seguro, que traz benefício para a alma, é viver operando pela palavra de Deus. Orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente, estas são as condições que Deus espera de cada um de nós, para que Ele passe-nos a dar coragem para enfrentar, sabedoria para as necessidades e compreendê-las, e força para fazer o que é preciso.
e a fé necessária para crer que Ele é poderoso para nos abençoar nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Que Deus abençoe, irmãos, e faça de nós pessoas vitoriosas na sua presença, na condução das nossas vidas e das nossas famílias. Amém.